misericórdia dele, porque a pessoa aqui é minha sapeca. O pastor fica o dia inteiro atrás de mim, brigando comigo dentro de casa. Menina, não faz isso. O que é que você está fazendo? Mas, irmãos, é muita coisa. Eu, sinceramente, eu não tenho vindo no culto, porque domingo eu fiquei ali, eu tentei ficar sentadinha, e a presença de Deus, glória a Deus, tomando aqui o lugar. E eu sou pentecostal, amém? Eu gosto de dar lugar, eu estou aqui me segurando, porque a presença de Deus nesse lugar é real. Nas nossas vidas é real, amém? Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia aí, sem demoras, que hoje o rolo é meio comprido. Vocês vão ter que me aguentar hoje. Estava com saudade, vão ter que me aguentar. Eu vou pedir para as diaconisas, para a diaconisa Andressa se posicionar ali e a diaconisa Evanete se posicionar ali. Porque eu vejo ali massa de cimento, pronto, amém? E aqui eu vejo tijolos. Deus tem uma obra para fazer neste lugar, nas nossas vidas. Há uma grande obra do Senhor sendo executada. E por isso, o livro de Neemias, elas vão estar ali na posição, representando essa visão que Deus me deu enquanto eu estava aqui. Deus falava, olha ali, olha o milheiro de tijolos. Como assim, Jesus? Olha lá, do outro lado, a massa já está pronta. Irmãos, eu não entendo nada de obra, amém? Mas aquele que faz a obra, ele entende. Ele entende do barro, do tijolo, e ele está fazendo a obra. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução. Porque Deus está reconstruindo. Está reconstruindo, está construindo as nossas vidas na presença dele. Neemias capítulo 2. Eu fico maravilhada com Deus, que quando Deus me deu essa palavra, na terça-feira, se eu não me engano, retrasada, o pastor pregou sobre Neemias. Naquela semana, o pastor pregou sobre Neemias. Eu falei, Deus, como é que fica agora? Deus, eu estou fazendo uma obra. Eu estou fazendo algo. E eu creio na palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a igreja, agradecer a cada um que cooperou, aquele que não pôde cooperar, porque eu sei que tem aquele que não pode, mas que estão sempre orando por nós, estão sempre lembrando, né, que como vocês, nós também temos os nossos dias maus, né? Temos os nossos dias de batalhas, de luta. E não tem nenhum super-herói aqui, amém? Não tem nenhuma Mulher Maravilha. Não estou aqui com aquela roupinha da Mulher Maravilha aqui, né? Pensou se eu estivesse aqui na frente daquela tanguinha aqui? Pastor com aquela roupa azul, com a tanguinha vermelha. Brega demais, né? O super-homem, Jesus. Mas, graças a Deus, irmãos, porque somos a imagem e semelhança do Altíssimo, né? Somos ali do Senhor. Então, o livro de Neemias, a gente vai ler no capítulo 2, a partir do versículo 11. Deus me fez passear por esse livro. E que coisa boa. Diz assim no versículo 11. Cheguei a Jerusalém, aonde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão. Calma, Tatiana. Fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei,
mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: Ei, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos seus servos nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem no direito e nem no memorial em Jerusalém. Igreja, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que o diabo andou aprontando contigo nos últimos dias. Eu não sei o que a vida tem causado para você. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que se sentem até como um saco de pancada, né? Um saco lá que fica na academia, que o pessoal fica socando. Mas eu quero dizer para você que se sente assim, Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem uma nova história para escrever na tua vida. Mas para que Deus reescreva a tua história, tem um processo. E é esse processo que nós vamos aprender com Neemias, amém? Aquilo que o Espírito Santo foi falando comigo, enquanto eu li esse texto, Deus falava: o povo hoje vai se levantar para analisar a sua vida. Neemias, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída, que estava tudo queimado, ele ficou triste, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele falou com Deus. Eu creio que muitos aqui têm feito isso. Têm orado, têm chorado, têm falado com Deus. E hoje Deus está se levantando para te responder. Você que tem orado, que tem chorado, que tem falado com Deus. Neemias, ele era copeiro diante do rei, para quem não conhece a história, mas para quem conhece, recapitulando. Ele servia diante do rei, irmão, sempre com alegria. Por que você fala isso se o texto não diz isso, pastora? Porque houve um dia que ele se apresentou triste diante do rei. E o rei notou a tristeza que havia nele. Isso me faz entender que ele sempre estava alegre diante do rei. E isso me faz entender que eu sempre tenho que estar alegre diante do meu rei, que é Jesus. Então, irmãos, naquele dia que Neemias chegou diferente, triste, o rei notou. Mas Neemias já tinha falado com Deus. E ali ele, no temor dele, na posição dele de servo, de
de quem estava aprisionado naquele país, porque ele era um dos que tinha sido capturados pelo rei da Babilônia e estava no exílio. Neemias estava preso. Mas Neemias servia ao rei como se ele estivesse servindo a Deus. E é isso que a gente tem que aprender com ele. Porque quem faz o trabalho, o seu trabalho secular, servindo ao homem como se estivesse servindo a Deus, garante bênçãos espirituais e materiais, igreja. A igreja está entendendo? Agora, se você chega todo dia de manhã no teu trabalho, com aquela cara de dor de barriga, aquela cara de não tô a fim de fazer amizade, não tô a fim de conversar, você nunca vai conquistar o favor de um ímpio. Porque você é a carta de Cristo. Eu e você somos a carta do Senhor. O ímpio, ele vê a Bíblia em nós, ele não lê a Bíblia. É naquilo que fazemos, que falamos, que praticamos, é que o ímpio vê Jesus. É assim que ele vê a Bíblia. Então, Neemias falou com o rei o que estava acontecendo, por que ele estava daquela maneira. E o rei, irmãos, abriu portas, moveu, fez cartas, conseguiu material para que Neemias fosse fazer a tal obra. Fosse reedificar os muros, fosse reconstruir o lugar aonde estava o corpo dos pais dele. Tem algo na sua vida que precisa ser reconstruído? Tem algo na sua vida que o diabo veio, derrubou, destruiu e queimou? Deus vai te dar força e ânimo nessa noite para você reconstruir, para você levantar esses muros. E também vai te dar estratégias. Porque a primeira estratégia que nós vemos é que quando ele chega em Jerusalém, ele começa a caminhar pela cidade, pelo lugar aonde ele vai trabalhar. E isso me arremete ao quê? Eu fazer uma autoanálise da minha vida. Aonde é que eu estou deixando a desejar? Aonde é que eu estou em falta com Deus? Em que área eu dei lugar para o inimigo? Porque a gente dá lugar para o inimigo muitas das vezes, irmãos. A gente não abre nem brecha, a gente abre portas. E a gente vai ler aqui. Então, Neemias, ele começou a andar, ele começou a olhar o lugar que iria ser reconstruído. Mas aí tem o primeiro segredo. Ele não falou nada com ninguém. Fala para quem está do teu lado, vigia. Nem todos os seus planos é para você colocar no outdoor. Quem entendeu? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Não é isso aí, aleluia. As criancinhas, os adultos não fazem, a criança faz, irmão. Deus não fica sem glória. Então, vigia. Os teus planos é para você e Deus. O que você está planejando é para você e para o Senhor. Agora tem gente que não tem, como fala, não tem um sossego na língua. A língua coça, a pessoa se coça. Tem que falar para todo mundo, tem que declarar, só falta botar no Jornal Nacional, no horário das 8. Aí, irmão, o diabo ele quer saber o que você está planejando. Ele não tem acesso ao que está na tua mente. Mas dessa forma você acaba mostrando para ele. Você acaba entregando, como fala, o ouro na mão do bandido. Aí depois não entende, poxa, planejei tanto, orei tanto, mas falou demais. Não tem um sossego na língua, não tem um porta de vigia. Davi pediu um porta de vigia para os lábios dele, irmão. Davi falou, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Para que eu só fale aquilo que o Senhor quer. Para que eu não fale demais.
Então, Neemias andou, observou tudo e faz assim pro teu irmão. Não valou nada. Não valou nada. Ficou quietinho. Então, ele olhou. E uma coisa ele fez isso no capítulo 1. Vamos lá comigo? Hoje vocês vão ler Bíblia. Vamos lá no capítulo 1, no versículo 6. Quando ele faz a primeira oração, ele ora da seguinte maneira. Ah, Senhor, a partir do versículo 5, no capítulo 1. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Só até aqui. Quando Neemias orou, ele não botou a culpa nos outros. Ele botou a culpa nele, na casa do pai dele. Aí ele também agregou aos demais. Amém? Fala para quem está do teu lado. Para de ficar procurando culpados. Repete de novo. Para de ficar procurando culpados. O teu Deus te sonda. O teu Deus te conhece. Eu tenho procedido erradamente diante do Senhor. Eu não tenho guardado os seus mandamentos. Irmãos, e é totalmente diferente do testemunho que Neemias está dando aqui. Pelo início, nós vemos um homem íntegro, né? Um homem que se preocupava com outras pessoas e que foi buscar a Deus em oração e jejum. Então, não condiz, mas ele fez como Daniel. Daniel, quando ele orou a Deus, ele se colocou junto com o povo também, se colocando culpado do que estava acontecendo. Então, a melhor coisa no momento de crise é você tomar a rédea da situação. É você trazer para você as causas, a culpa. Porque se você ficar acusando A, acusando B, não vai adiantar nada. Não vai trazer benefício nenhum. Se Neemias perdesse tempo colocando a culpa no povo, colocando a culpa em quem adorou a Baal, a quem não obedeceu a Deus, Deus não ia fazer nada. Está entendendo por que você não recebeu a tua vitória ainda? A culpa não está no teu marido. A culpa não está na tua esposa. A culpa está em você, está em nós. Senhor, o que eu posso melhorar para trazer o meu marido para a tua presença? Senhor, o que eu posso melhorar para trazer a minha esposa para a tua presença? Senhor, o que eu posso melhorar para que aquela pessoa me trate com respeito, com atenção? Nós queremos aquela parte, né, dos vocês vão ser exaltados.
Mas ninguém lembra que antes de ser exaltado tem que ser humilhado. Então, irmão, se você está na humilhação, vai ter exaltação. Mas passa com Jesus, passa direitinho. Senhor, não estou entendendo isso aqui não, mas se está acontecendo, o Senhor está no controle. O Senhor tem um propósito. Para de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Não tem, cavalo não tem chifre. Aí a pessoa perde um tempão procurando esse chifre na cabeça do cavalo, o tempo que poderia estar ganhando com Deus, o tempo que poderia estar crescendo espiritualmente. Ele não consegue ver qualidade de ninguém. Todo mundo é errado, ninguém está certo, só ele que está certo. Todo mundo está errado em volta dele. Peraí, irmão. O dono da verdade é Jesus. Amém? Jesus é a verdade e o caminho. É só Ele. Então, nós temos que nos analisar. Peraí. Se isso aconteceu, onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito melhor? Porque às vezes a gente até faz, mas não faz com aquele capricho. Não faz da maneira que... Sabe como é que é a melhor forma de você fazer o melhor? Pensa que é para você mesmo. Mulher, quando ela sai para escolher um sapato, ela não quer o pior sapato. Amém? Mulheres, ela não quer a pior roupa. Quer? Ninguém quer. A pior bolsa. Mulherada. Vou falar linguagem. Agora o homem, né? Deixa eu procurar uma linguagem masculina aqui. O homem não quer também o pior sapato. O homem usa sempre o mesmo sapato o ano inteiro. Coitado. Mas vocês vão encontrar no universo de vocês alguma coisa. Como uma coisa aí. Carro, opa, Lelê, como diz o outro. Né? Não vai querer o pobre do Fusquinha. O Fusquinha é bom, tá? Vocês ficam desprezando o Fusquinha, mas o Fusquinha é um carro ótimo. Pensa bem. Mas na hora de escolher ninguém quer, né? Homem não vai querer. Homem que joga futebol vai querer chuteira furada? Não vai querer chuteira furada. Então pensa assim. Quando eu quero para mim, eu quero o melhor. Quando é para mim, eu quero que saia um negócio bonito. Então, Neemias, ele não ficou acusando ninguém. Ele colocou a culpa nele próprio. E falou com Deus, Senhor, eu quero fazer algo. Eu quero mudar essa situação. Eu quero que esse quadro mude. E aí ele foi, irmãos. Depois que ele observou tudo, que ele viu todos os lugares que precisavam de ser reconstruídos, aí sim ele falou com os homens que estavam com ele. Vai ter um momento que você vai precisar de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Amém? Aí nesse momento, você vai delegar funções, você vai, pedir orientações. No momento que Deus determinar. No momento que você já está com tudo ali, o projeto já está todo visualizado, já está tudo de pé, aí você vai delegar funções. Depois que você conseguir pessoas para te ajudar, o que vai acontecer? Como a gente leu aqui no versículo 20. 20 não. No 19. Porém, 19:2. Porém, Sambalate e Tobias, sabendo, zombaram de nós. Deus, ele quer uma geração sem mimimi. Sem dodói. É por isso que ele está falando com você hoje. Foi por isso que ele te trouxe aqui nessa noite, amém? Ele quer fazer você forte. Crente muito mimimi, muito dodói, irmão, ele vai ficando para trás. Ele não consegue avançar.
tudo na vida dele fica atrasado. Porque ele vai estar sempre buscando culpados. Qualquer um que zombar dele, ele vai recuar, ele vai parar de cantar, ele vai sair do grupo. Não pode. Neemias não olhou para a dificuldade, não olhou para a zombaria. Neemias seguiu em frente. Ele tinha um propósito em Deus. Fala com quem está do seu lado. Tenha um propósito em Deus. Irmãos, o livro de Neemias, ele tem 13 capítulos. Deus foi falando comigo até o capítulo 9. E eu acho lindo isso. Porque começou a obra. Neemias, a primeira porta que ele foi reparar foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas significa a vida espiritual. Significa, a vida com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com o pastor? O grande pastor, Jesus. Como é que está a tua comunhão com a igreja? Com os membros da casa de Deus? Você faz parte do corpo. Faz parte desse corpo. E é necessário que você tenha comunhão. Eu estou sem vir. Eu tenho acompanhado pela internet. Mas eu já vi que tem um casal que está desde o domingo passado sem vir na igreja. Não sei se alguém já procurou por eles. Eu postei essa semana o nascimento da filha da Regiane. Alguém foi visitar a irmã Regiane essa semana? Ela teve neném. Tá? Quando você tiver uma brecha na sua agenda, vai lá fazer uma visita, leva um pacotinho de fralda. Não fala que pediu não, tá? Eu que estou falando. Mas quando a gente vai visitar a neném, a gente pode de mão vazia, né? Leva um pacotinho de fralda, leva um pacotinho de lenço umedecido. Isso é unidade, igreja. Isso é comunhão. Ela ficou 5 meses sem poder sair de casa, porque a gravidez dela era de alto risco. Eu e o pastor estivemos na casa dela, mas não fiquei sabendo de que algum membro esteve lá. Se você foi, amém. Glória a Deus pela sua vida. Continue assim. Amém? Continue atento ao que está acontecendo ao teu redor. Neemias, ele ficou atento ao que estava acontecendo ao redor dele. Foi por isso que ele prosperou. Ele não estava pensando só nele, igreja. Ele estava pensando nos demais. Ele estava pensando no grupo. Deus quer que você comece a pensar no grupo. Amém? Quer que você comece a pensar, eu faço parte da igreja. Eu sou membro de um corpo. Eu preciso ter unidade com os meus irmãos. A unidade com todos, igreja. Com todos. Então, primeira porta que tem que ser restaurada na minha e na tua vida. Porta, fala comigo, porta espiritual. Porta das ovelhas. O que acontece quando a gente está revendo a nossa vida espiritual? Acontece purificação e santificação. Neemias está numa análise, amém? Irmãos, e o que está acontecendo de gente que porque todo mundo está fazendo, ele faz também. Eu tenho um recado de Deus para a igreja. Não é porque um artista gospel ou alguém de renome está fazendo uma coisa que não está na palavra de Deus, você tem que fazer. Você não tem que fazer. Você tem que fazer o que está na palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é porque alguém famoso está fazendo que eu tenho que fazer, não. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer, não. Eu não vou nem me pronunciar sobre o fato do mês junino, né? Sobre as festas juninas. Nem quero entrar nesse rolo. Nem quero entrar.
Porque é forte. Já tá lá as fotos. Um monte de filho de crente. De crente, para mim, não é de cristão, é de crente. Pensa que crê em alguma coisa. Com perdão da palavra, tá ao vivo, você que está nos assistindo pela internet, mas eu sou profeta do Senhor e eu tenho que falar a verdade. Se uma festa é consagrada a um ídolo, eu não tenho que fazer parte, irmão. Santificação é separação. Eu não posso ter parte. Eu não posso estar junto. Eu sou separado. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser luz no meio das trevas. Mas é triste como essa geração tem se comportado. Tem um casal de pastores que eu amo, que eu tenho admiração, mas já vi eles postarem vídeo dos filhos cantando música secular. Para mim não dá, irmãos. É eles que vão prestar conta da forma que eles criam os filhos dele para Deus. Mas não está certo. A boca que louva a Deus não pode ficar louvando o inimigo. Não pode. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fugir da aparência do mal. E às vezes a letra da música, a melodia e a letra parece até muito bonita. Mas eu fui analisar a letra de uma das músicas que eu ouvi, alguém cantando. E, poxa, a letra é de um homossexual contando a história de um homem casado que se apaixonou por outro homem. E os filhos dele estão lá cantando, são líderes espirituais. E aí? Eu falo assim, Jesus, eu estou na contramão mesmo. Eu me coloco nessa posição, irmãos. Eu não posso colocar você, é você que tem que se colocar. Amém? É você que tem que dizer não para essas coisas. Eu digo não. Deus sabe todas as coisas mesmo, porque eu acho que filho meu ia ouvir tanto não que Deus sabe muito. Deus sabe de tudo. Mas eu estou aqui para pregar a verdade, amém? Eu não sou dona da verdade, o dono da verdade é Jesus. Estou pregando a palavra. Então, Neemias restaurou a primeira porta. A primeira porta era a porta das ovelhas. A segunda porta é a porta do peixe. O que Jesus falou para Pedro e os demais, irmãos? A partir de hoje, vocês não vão mais ser pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de homens. Deus quer levantar pescadores de homens nesse lugar. É por isso que Ele está falando com você dessa maneira. Eu estou pedindo para o Espírito Santo me conter aqui, porque senão vou dar uma cambalhota aqui daqui a pouco. Então, ser um ganhador de almas, esse é o seu maior ministério, esse é o chamado. Não se preocupa se ainda não falaram que você é um pastor, que você é um obreiro, que você é um missionário, que você é um diácono. Você foi chamado por Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Gente, não é ordenança minha, é ordenança de Jesus. Ele deixou isso para todos. Então abrace esse chamado. Tome posse, esse é o teu maior ministério na face dessa terra. Ser um ganhador de almas. Ser pescador de homens. Não tem ministério mais bonito do que esse, irmãos. Você, através do teu testemunho, através do que você fala, através do que você é, ganha almas para o Senhor. A terceira porta que Neemias restaurou foi a porta velha. E eu achei interessante o nome dessa porta.
A porta velha. E o Espírito Santo começou a falar comigo. É tempo do meu povo deixar o passado para trás. Olha aqui, você tem uma história com Deus, amém? Se você chegou até aqui, é graças ao Senhor. E a partir daqui, Ele quer fazer uma nova história através de você. Mas é necessário que você deixe as coisas do passado no passado. Ele restaurou a porta velha, deixou ela nova. Isso significa o quê? Novidade na nossa vida. Transformação na nossa vida. Mas eu venho para Jesus, mas eu não quero abandonar as coisas lá de trás. Eu não quero abandonar as amizades que eu tinha no passado. Se você não servir para ganhá-las, irmãos, com certeza o inimigo vai usá-las para tirar você da presença. Você tem que estar revestido de Deus. Você tem que estar cheio de Deus. E a glória de Deus está nesse lugar, amém? Deus tem para fazer na sua vida uma nova história Ele quer escrever. A quarta porta é a porta dos cavalos. A porta dos cavalos, ela significa a porta das guerras. Abre aí João, capítulo 16, versículo 33. Depois você volta lá para Neemias, tá? A gente só vai ler esse verso. Eu vou ler até dali, junto com a igreja, João 16, 33. Olha ali, igreja. Abre na sua Bíblia, depois abre aqui. Olha aqui, vamos ler, olha. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflição nesse mundo o tempo todo. Você venceu hoje, amanhã tem outra batalha para você. E depois, até a vinda de Jesus. Eu vou ser profeta do engano se eu falar que vai ser tudo flores. Oh, maravilha, né, evangelista? Servir Jesus. Redinha na beira da praia, tomando água de coco. É batalha. Foi a quarta porta? A quarta porta que Neemias restaurou, a porta dos cavalos. Os cavalos representam as guerras. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Jesus venceu. Você também vai vencer. Se você está em Jesus, você também vai vencer. Aleluias. Aí no capítulo 4... de Neemias, volta lá, hoje eu vou cansar a varoa lá atrás, tadinho. No capítulo 4, no verso 1 e 2, vamos dizer 1 e 2, rapidinho. Estou com tempo, estou no tempo, aleluia. O Espírito Santo está no negócio. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazemos? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões do pó? As pedras que foram queimadas? É só essas palavras que o diabo tem para você, irmãos. É só isso que ele faz. É querer te menosprezar. É querer roubar tuas forças. É querer parar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ah, que isso? Você só quer saber de igreja? Você não se diverte? Você não ensaia nem um pouquinho? É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite.
E quando não está no culto, está com a cara na Bíblia. Glória a Deus se você estiver assim. Glórias ao nosso Deus se você estiver assim, irmão. Porque esses 19 dias, foram ótimos para mim. Mergulhei na palavra do Senhor. Toda vez que Deus me para assim, eu sei qual é o propósito. Para que eu mergulhe na palavra de Deus. Tem gente que fica preocupada. Por que aconteceu isso com a pastora? Não, eu sei. Sei o que é. É o momento que Deus fala assim, minha filha, eu e você vamos ter um particular, amém? Eu amém, papai. Estou aqui. E eu mergulho na palavra, irmãos. Sabe por quê? A gente fica aqui, ó, muitas das vezes dando, mas nós temos que nos encher. Temos que nos encher. Então, o diabo ele vai sempre querer lançar essas palavras. Vai querer sempre te menosprezar. Você aprontava, você era... Vamos lá. Você era o cão chupando manga? Como é que agora você é crente? Que história é essa? Que novidade é essa? Que agora você está na igreja? Não é assim muitas das vezes? Não é assim que o diabo vem nos afrontar? Mas, irmão, faz ouvido de mercador. Importa é a sua vida com Deus. Importa como você está com Deus. Se estão acreditando ou não estão acreditando em você, no que você está fazendo, irmãos, é eles que vão se ver com Deus. Amém. Alguém recebeu. Aleluia. Tem que fazer igual a minha amiga Fernanda, ela fica assim por tempo todo. Amém. Alguém recebeu essa palavra. É para alguém aqui mesmo, tenho certeza. Então, voltando, você que está sendo acusado, você que está sendo afrontado, diminuído, escarnecido, não liga. Fizeram isso com Neemias. Sabe o que ele fez? Deu de ombro. Ele, tô nem aí. Tô nem aí pra você. Quero saber o que você pensa de mim. Eu tenho as cartas do rei. Eu tenho as cartas do rei a meu favor. Não me importa o que você pensa, diabo. Deus está comigo. Eu não trabalho sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu tenho um Deus que me justifica. Amém. A igreja está entendendo. Aleluia. Aí, irmãos, no versículo 6, vamos pular lá, versículo 6 do capítulo 4. Para você ver como o negócio é bom demais. A loja está contra mim. E assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ponto-chave dessa palavra. Pergunta para quem está do teu lado. Você tem ânimo? Pergunta de novo, devagarzinho. Você tem ânimo? Isso. Porque só vence batalha quem tem ânimo. Só reconstrói muro quem tem ânimo. Ah, pastora, mas eu não tenho ânimo. Irmão, vamos orar que Deus vai te dar ânimo nessa noite. É por isso que essa palavra está sendo ministrada. Para você que está sem ânimo. Para você que está sem força. Aleluia. Arabandarás. E eles, irmãos, o tempo todo não baixaram a guarda. Eles colocavam o tijolo no muro, mas na outra mão eles tinham a espada, observando se o inimigo viesse atacar. Neemias, Deus deu uma sabedoria para esse homem fenomenal, irmão. Só não foi igual a de Salomão, porque ele falou que não iria dar para homem nenhum a sabedoria que ele deu a Salomão. Mas grande foi a sabedoria que ele deu para Neemias. Neemias colocou guardas, pessoas
guardando do inimigo, enquanto os outros trabalhavam. Sabe o que eles faziam? De manhã eles colocavam os tijolos e de noite eles ficavam de guarda. A noite toda de guarda. Você acha que está buscando muito? Eu venho todo domingo na igreja. Todo domingo eu estou na igreja. Não estou falando para quem trabalha dia de semana, que tem um horário. Amém? Para você que tem uma ocupação no horário do culto. Mas você que não tá trabalhando, não está estudando, vem para a casa do Senhor, irmãos. Vem se revestir de Deus. Vem ouvir a palavra. Eu quero vitória, mas eu não quero ficar indo na igreja. Bonito, né? A gente tem essa mania, a gente quer sempre o final, mas não quer o percurso das coisas. Então, ele ficava lá, eles tinham um foco, eles tinham uma missão, reconstruir o muro. Eu perguntar para você agora, qual é o teu maior desejo, Saulo? Quanto tempo você vai demorar para me responder? Rapidinho, viu? Rapidinho, Litum. Mas o que você tem que fazer para ficar milionário? Trabalhar. Não pode jogar na Mega Sena? Não pode jogar na Mega Sena. Para ficar milionário. E nem pode participar lá do esquema lá do Mensalão, do Petrobras. Falo mesmo, não quero saber que está gravando. Não quero saber. Estou aqui para falar. Então, irmãos, gente, falar em. Não vou entrar nesse rolão. Vou entrar nesse rolão, vou perder o foco aqui. Tem que trabalhar, amém? Não faça como os que estão aí. Então, o diabo, ele sempre vai nos ameaçar. Ele sempre vai usar palavras. E tem uma coisa que eu quero te falar. Quando a gente fala de diabo, a gente pensa só lá fora, às vezes, né? Segura aí, bota o cinto. Bota o cinto de segurança. Às vezes é aqui dentro da igreja mesmo que acontecem as situações, irmão. Às vezes é aqui dentro mesmo que o trem anda. Oh, Jesus, eu tenho que falar. Deus me deu a palavra, eu tenho que falar. Tá aqui, tá anotadinho. Depois, se você quiser ler, tá? Aqui, ó. Não pense que é só lá na rua. É na casa de Deus. É pessoas de Deus que às vezes sacodem o nosso interior e a gente fica, né, desapontado. Vamos usar essa palavra. Mas sabe por que fica desapontado? Porque está perdendo o foco. Diz para quem está do teu lado. Está desapontado? É porque você está perdendo o foco. O foco é Jesus. O foco é Jesus. Aí você não desaponta. Aleluia! A igreja está entendendo. A igreja está recebendo. Oh, Deus. Fala aí. Segredo é manter o foco em Jesus. Tá fazendo? Faz para Jesus. Arena, bandai. Oh, meu Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não deixa nada oculto, Ele não deixa nada escondido. Eu estava lá em casa. Quem me conhece aqui, tem vários grupinhos, eu participo, eu não fico o tempo todo mandando mensagem, não fico. Não tenho. Eu tenho um bloqueio com isso, irmãos, eu confesso. Tenho bloqueio com WhatsApp, tenho bloqueio de conversar. Facebook, para mim, é lugar de evangelização. Tá? Posto lá mesmo o que Deus ali me dá, como uma palavra de conforto, uma mensagem, algo que eu vi, que algum pastor postou, que eu vi que foi interessante. Uso mais para... O WhatsApp eu uso mais para conversar com a minha mãe, que está lá no Rio de Janeiro, que eu não gasto telefone com o interurbano, entendeu? É por isso. Então, irmãos, não fica com raiva de mim não, tá? Ah, a pastora não conversa comigo. Não fica com raiva de mim, é com todo mundo.
Não tenho hábito. Me dá uma gastura de ficar teclando. Meus dedos doem. Eu sou aqui, eu gosto disso, ó. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de olhar olho no olho, irmão. Tem uma pastora que eu gosto muito dela, ela fala assim, olha, ou a pessoa, olha para quem está do seu lado, olha olho no olho, ela fala, ela pede. Se a pessoa não está olhando no teu olho, duas coisas. Ou ela é muito tímida, tem dificuldade, ou ela é falsa mesmo. Sou eu que falo, não, tá? É a irmã que fala, a pastora que fala. Então, mas irmão, isso aqui, os olhos, refletem o teu interior, sabe? É forte, eu gosto disso. Eu gosto desse contato. E Neemias sabia fazer isso muito bem. Quando o povo estava lá, irmãos, reclamando, né? Causando confusão. Isso está tudo no capítulo 5. Depois você lê o capítulo todo, eu não vou ler o capítulo todo. Então, quando o povo estava arrumando confusão no meio da igreja era aqueles que estavam ali agregados para construir o muro, tá? Aquela confusão, Neemias se levantou, ele se levantou com ira e pôs ordem na casa. Sabe por que você está ouvindo a fofoca que estão fazendo? Para você botar ordem na casa. Não é para você ficar participando e compartilhando. Não. É para você dar um freio na fofoca. É para você dar um basta no disse-me-disse. Mas tem gente que não entende o mistério. Ah, não, eu estou sabendo que é para passar para o outro, né? Tem gente que acha que é o informante da fofoca. Ah, não, irmão. Deus deixou chegar em você. Deus deixou você ficar sabendo porque Ele quer usar você para parar essa situação. Para neutralizar o que está acontecendo. Amém? E Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Aí, tem uma situação que Neemias passa, que o povo ele está se brigando entre si. Aí, de repente, eles vão até Neemias. Que eu quero chamar a sua atenção. A fofoca você ficou sabendo, você tentou neutralizar, não conseguiu. Hora de chamar os pastores, amém? Hora de chegar aqui no altar. Porque, irmãos, as coisas acontecem, a gente não fica sabendo. Como diz o outro, né, igual o marido traído, o último a saber. A gente fica assim muitas das vezes. Aí a pessoa sai da igreja, abandona a igreja, a gente não está sabendo por que não está vindo mais na igreja. Porque está acontecendo coisas que alguém ficou sabendo e não veio contar nem pra gente. Então não tem nem como a gente neutralizar. Se o povo não vai em Neemias, a obra ia parar. A obra ia naufragar. Vocês estão entendendo, igreja? E Deus tem uma obra para fazer nesse lugar. A gente não pode deixar o diabo destruir o que Deus está fazendo aqui. Amém? A gente não pode deixar o diabo parar o que Deus está fazendo aqui. Aleluia. Deus tem uma pergunta para você. O que você tem como memorial diante de Deus? Houve um homem no Novo Testamento chamado Cornélio. Aquele homem, ele não era judeu. Mas aquele homem ouviu falar de Deus. E ele era temente a Deus. Ele orava a Deus. E ele dava esmolas. Aí sabe o que Deus faz acerca desse homem? Deus abre um grande lençol num telhado para um homem chamado Pedro. E ali naquele lençol, ele bota vários animais. Vários animais, a qual espécies que os judeus não comem. Amém? E aquele lençol vinha e se abria diante de Pedro. E a voz falava com ele assim: mata e come. E Pedro falava: não, Senhor,
Eu não vou comer coisa imunda, porque eu sou puro, eu sou santo. Eu não posso comer coisa impura. Só que aquilo ali era algo figurativo. Amém? Era uma figura. Era uma revelação que Deus estava dando para Pedro. E Deus revelou ali para ele, olha, tem um homem, ele não é judeu, ele é gentio. E houve uma época em que os próprios discípulos achavam que o evangelho não tinha que ser pregado para outras nações, para pessoas de outras tribos. Por isso que Deus deu essa revelação para Pedro. Fala, Pedro, eu não quero só os judeus, eu quero alcançar mais almas. Eu quero atravessar territórios. Mas o foco aqui não é nem isso, o foco é o memorial. Deus fala assim, Pedro, esse homem Cornélio, ele tem feito coisas, ele tem agido de uma maneira que tem subido como memorial diante de mim. Está no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, se você quiser, depois você acompanha. E tem subido como memorial diante de mim. Eu falei, Senhor, eu quero o memorial diante do Senhor. Eu quero na minha vida um memorial diante de Ti. Tenha um memorial diante de Deus. Busque por onde ter um memorial diante de Deus. Porque quem tem um memorial diante de Deus, tem revelação de Deus para ele. Tem coisa boa de Deus vindo para ele. Sabe o que aconteceu na vida de Cornélio? Ele e a casa dele se renderam ao Senhor. Ele e a família dele foram salvas. E no mesmo dia foram cheios do Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa! Mas não, se eu falasse assim, naquele dia, eles ganharam carro novo, eles ganharam casa nova. Ficaram milionários. Eu acho que a igreja ia glorificar mais. A família de Cornélio foi salva e foram cheias do Espírito Santo. Amém? A igreja entendeu, eu acho, agora? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer ganhar a nossa família. Ele quer nos encher do Espírito dele. Ele quer que a gente venha ser cheio do Espírito dele. Ô, papai. Mas para isso tem que ter um memorial diante de Deus. Tenha boas obras diante do Senhor. Tenha boas obras diante do Senhor. O capítulo 6, irmãos. Nós aprendemos. Vamos ler lá o versículo 13 e o 14? A igreja me perdoa se eu passar uns 10 minutinhos? Amém? Capítulo 6, versículo 13 e 14. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Para isso os subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que eu tivesse motivo de me difamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa, e dos Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Irmãos, profecia que não te exorta, que não te consola, que não te edifica, fica ligado. Profecia que só passa a mãozinha na tua cabeça, fica ligado. Porque Deus, ele faz essas três coisas. Ele exorta, consola e edifica. É isso que ele está fazendo através da palavra dele nessa noite. Amém?
profecia do Senhor, ela tem essas 3 funções. E o negócio estava tão feio, irmãos. O Sanbalat e o Tobias, eles estavam tão preocupados com o que estava acontecendo, que eles começaram a pagar pessoas para difamarem Neemias. Então, mais uma vez, não se preocupa com o que falam ao teu respeito. Importa o memorial que você está construindo diante de Deus. Importa a vida que você está tendo com o teu Deus. O Espírito Santo falou comigo aqui, ó. Não faz a vontade do diabo. O diabo quer que a gente brigue. O diabo quer que a gente entre na dança dele. Dance a música dele. Fala assim, eu não vou dançar. Fala com quem está do seu lado, eu não vou dançar a música do diabo. O que o diabo quer que eu faça? Eu não vou fazer. Não faça. Vigia. Vigia, porque ele quer sugestionar, ele vai usar pessoas. Ele vai chegar, menina, mas está todo mundo fazendo, esse homem não te dá atenção. Esse homem não te deu uma rosinha no dia dos namorados. Esse homem não te merece. Tem tanto homem aí dando mole. Tem pessoas assim fora, irmãos. Usadas mesmo. Para te dar, sugestão do diabo. Agora para os homens. Aí, ela nem botou uma roupa legalzinha no dia dos namorados pra gente namorar. O homem só pensa em namorar, né? Namorado sentido casado. Tem outra ali te dando mole. Sai fora, irmão. Sai fora disso. Vigia com os assuntos que vêm no teu ouvido. Diabo, ele fica tentando semear em nós dúvidas. Será mesmo que ele te ama? Será que ele não tem outro? Será que ele não tem outro? Opa! Será que ela não tem outro? Perdão. Tá tanto negócio de... Tá terrível. Às vezes é ter outro mesmo. Só que fica queimado em nome de Jesus. Mas Deus está falando, irmãos. Amém? Então, ele fica tentando semear essas coisas na tua cabeça. Ele não me fez o agrado que eu queria. Só pode estar dando para outra. Só pode estar dando dinheiro para outra mulher. Não deixe o diabo semear essas coisas na tua mente. Luta pelo teu casamento. Luta pelo teu marido. Luta pela tua esposa. Não deixe o diabo destruir a tua família. Fala, há uma grande obra sendo feita na minha vida, na minha família, no meu lar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está fazendo uma obra, irmãos. Não deixe o diabo te parar. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar. O Espírito Santo tem tanta coisa para dizer. Se você se manter fiel ao teu Deus, Ele permanece fiel. Porque Ele é fiel. Não adianta a gente querer ser fiel só em algumas áreas, irmãos. E outras não. Eu deixo Deus se meter até aqui, na minha sala de visita. Depois do meu quarto, quem cuida sou eu. Não tem como, irmão. Deus, Ele quer cuidar de tudo. E quando Ele entra para mexer, Ele mexe em tudo. Mas é preciso que você abra essa porta para que Ele entre. Dentro da reconstrução tem que ter a organização. Neemias, ele organizou tudo. A partir do capítulo 7, ele faz a distribuição, ele faz de renda, de tudo, irmãos. No versículo 70, abre aí rapidinho. Eu não vou ler, não, eu só vou deixar lá para vocês. Vocês podem ir conferindo o que eu for falando. Isso, 7,70. Ele começa a pedir aos chefes, aos governadores, os tesouros para a casa do Senhor.
Seja fiel no pouco, irmão, para que Deus te coloque no muito. Se você não consegue ser fiel com um salário mínimo, como você vai ser fiel ganhando 10 salários mínimos? Não vai. Você só vai ser fiel se você, a partir do pouco, for fiel. Ser fiel no pouco, que sobre muito Ele te coloca. Então, Neemias, ele começou a organizar. Ele fez a distribuição. Ele fez o estudo da palavra. Ele chamou o povo ao arrependimento e à confissão. No capítulo 10, ele manda o povo renovar a sua aliança com Deus. Eu não sei quantas pessoas aqui ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero dizer para você que hoje é a sua noite. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu momento. Porque se você confessar Ele diante dos homens, Ele vai te confessar diante dos anjos. É para isso que serve a confissão. Ah, pastora, mas eu achava que é porque eu ia ter que estar na igreja. Não, irmão. Do você estar na igreja é o Espírito Santo que vai fazer essa obra na tua vida. Não é ninguém que vai impor isso. Mas quando você confessa Jesus como teu Senhor e teu Salvador, a tua vida começa a dar um giro de 360 graus. Porque Deus vai começar a mexer. Deus vai começar a colocar em ordem. No capítulo 11, Neemias, ele manda o povo largar as práticas erradas, as alianças erradas. E continua fazendo a manutenção dos muros. É para isso que tem a igreja, irmão. Para você fazer a manutenção do muro. Para você todo dia tá vendo lá como é que tá o reboco. Tá vendo se tá precisando lá de massa, de pintura. É para isso que é a igreja, amém? É para isso que existe esse lugar para nós congregarmos. Porque a palavra ela vai fazendo isso. Eu não contemplo mais só os montes de tijolos e o cimento. Eu agora já vejo o muro todo em pé. Eu já contemplo o muro em pé. Porque Deus, Ele está construindo algo na tua vida. Ele não quer parar essa obra. Mas é você que tem que dizer para Ele se você quer dar continuidade nessa obra. Porque Neemias lutou. Ele lutou até o fim. Enquanto ele não viu as portas restauradas, enquanto ele não viu o muro de pé, ele não parou. Irmãos, do capítulo 2 até o capítulo 13, foi muita luta que esse homem passou, foi muita afronta. Hoje eu passei o dia ouvindo. Para você que tem dificuldade de leitura, existe os livros falados da Bíblia no YouTube, tá? Livro por livro. Eu passei o dia ouvindo o livro de Neemias. Deus me respondeu algo que eu questionei Ele no domingo passado, quando eu estive aqui na escola dominical. Eu estava lá fora, eu vi algumas coisas, meu coração se entristeceu porque o diabo ele lança setas. Ele quer nos entristecer. Ele quer dizer pra gente que o que a gente está fazendo é inferior. Não tem valor. Mas até o tempo em que Neemias ficou como governador, ele fala assim: eu fiquei como governador em Jerusalém por 12 anos. Mas eu não comia como governador. Eu não tinha um terreno no meu nome. Eu falei, é Deus, olha aí. Olha a resposta do Senhor. Era uma resposta para o meu coração. Estou repartindo com a igreja. Eu pude receber aquela palavra. E meu coração ficou alegre. Eu falei, Senhor, porque a obra que eu estou fazendo não é para ninguém, é para o Senhor.